Durante toda a minha infância, ouvi que eu era uma menina difícil. Você é sensível demais, diziam. Mas ninguém perguntava por que eu chorava tanto. Ninguém via o que acontecia depois que a porta do meu quarto se fechava. E levou décadas para que eu conseguisse entender: a ferida não era minha culpa, mas a cura, sim, seria minha responsabilidade. Nasci em 1923, na Polônia, numa época difícil e em uma casa onde o silêncio era a regra. Meu pai era severo. Um homem frio, autoritário. Minha mãe era submissa, sempre olhando para o chão. Eu aprendi cedo que chorar era perigoso, que sentir raiva era imperdoável, e que se eu falasse o que pensava, haveria castigo. Lembro até hoje de um dia em que deixei cair um copo de vidro no chão. Eu devia ter uns 5 anos. Meu pai me puxou pelo braço, me jogou no quarto e trancou a porta. Fiquei lá por horas, no escuro, chorando, tremendo. Mas mais do que medo, eu sentia vergonha. Vergonha de existir daquele jeito. Eu me sentia como se minha própria presença fosse um incômodo. Como se o simples fato de ocupar espaço e de respirar fosse um erro. Essa sensação me acompanhou por toda a infância. O som dos passos do meu pai no corredor me gelava a espinha. Eu andava na ponta dos pés, tentando não chamar atenção. Minha infância não foi feita de brincadeiras ou abraços. Foi feita de silêncio, tensão e um esforço desesperado para ser boa o suficiente. Durante anos, acreditei que aquilo era educação. Me ensinaram que apanhar era normal. Que era para o meu bem. E que meu pai me amava. Mas como o amor pode doer tanto? Esse conflito me destruiu por dentro. Eu cresci desconectada de mim mesma. Sem confiar nos meus sentimentos. Sem saber o que era certo ou errado, só com medo de errar de novo. Eu observava outras crianças sendo abraçadas, consoladas, chamadas pelo nome com carinho, e me perguntava se havia algo de errado comigo. Por fora, eu era uma aluna exemplar. Boas notas, comportamento impecável. Por dentro, uma menina congelada. Eu era como uma casa bonita por fora, mas com os cômodos internos em ruínas. Foi nos livros que encontrei um abrigo. Estudei filosofia, psicologia, história da arte. Fiz doutorado, virei psicanalista. E quanto mais eu estudava os outros, mais evitava olhar para mim. Meu conhecimento crescia, mas minha dor continuava escondida, encapsulada em algum canto do meu corpo que eu me recusava a visitar. Trabalhava com pacientes, ajudava pessoas. Mas não tinha coragem de visitar minha própria dor. Até que um dia, algo dentro de mim estourou. Foi atendendo uma paciente, uma jovem que sofria de ataques de pânico, que tudo começou a desmoronar, sem que eu planejasse. Ela chegou ao consultório com um sorriso ensaiado, mas os olhos carregavam um peso que eu conhecia muito bem. Ela dizia que sofria de ataques de pânico quase sempre após visitas à casa dos pais. Disse que seu pai era frio. Não gritava. Não batia. Mas fazia algo que, de certa forma, doía mais, ele a ignorava. Contava que desde pequena, ele falava com ela como se ela fosse um incômodo. Não olhava nos olhos. Nunca elogiava. Só corrigia. E quando ela chorava, ele dizia: se vai chorar, vá para o quarto. Aqui ninguém tem tempo para frescura. Enquanto ela falava, algo dentro de mim começou a se mover. Era como se aquelas palavras me puxassem para um lugar que eu tinha enterrado. Meu corpo reagia antes da minha mente. Senti uma pressão no peito. A garganta começou a arder. E, de repente, meus olhos se encheram de lágrimas. Mas eu era a terapeuta. Eu não podia chorar. Ainda assim, chorei. Ali, sentada na minha cadeira, com minha ficha no colo, chorei por ela. Mas, principalmente, por mim. Naquela noite, voltei para casa em silêncio. Me deitei na cama, mas não consegui dormir. E quando finalmente peguei no sono, tive um sonho que jamais vou esquecer. Eu estava voltando para a casa onde cresci.
Era tudo cinza, abafado, pesado. Mas eu não era mais a menina. Eu era adulta. Forte. Presente. E no quarto escuro da minha infância, eu vi ela, a menininha de olhos assustados, sentada num canto, abraçada aos joelhos. Ela me olhou como quem espera punição. Mas eu me ajoelhei diante dela e disse, com toda a firmeza do mundo: eu acredito em você. Eu vejo você. E você nunca mais vai estar sozinha. Ela chorou. Eu chorei com ela. Nos abraçamos. E ali, naquele abraço entre o passado e o presente, algo se libertou. Acordei em choque. O coração acelerado. O rosto molhado de lágrimas. Mas, pela primeira vez, eu não senti medo das minhas emoções. Era como se o meu corpo estivesse esperando há décadas, por permissão para sentir. Eu parei de atender pacientes por um tempo. Fui escrever. Comecei a anotar tudo o que lembrava. Os castigos. As humilhações. A solidão. E pela primeira vez, não tentei justificar meus pais. Pela primeira vez, senti que eles fizeram o melhor que podiam. E foi assim que comecei a me curar. Honrando minha dor. Validando minha raiva. Deixando a criança que fui finalmente existir. Escrevi como se estivesse abrindo uma ferida, mas também limpando, curando, cuidando dela. Cada página era um grito abafado que finalmente ganhava voz. Um choro contido que finalmente escorria livre. Decidi escrever sobre isso. Sobre como a violência na infância se mascara de disciplina. Sobre como o corpo nunca esquece. Sobre como a cura começa quando paramos de proteger ou odiar os agressores. Me tornei autora. Escrevi livros que ajudaram milhares de pessoas a entender suas próprias histórias. E em cada carta de agradecimento que recebi, eu sentia, aquela menina de 5 anos, estava finalmente sendo vista. Se você viveu algo parecido, eu quero te dizer, não foi sua culpa. Você não era difícil. Você era uma criança pedindo ajuda. E talvez ninguém tenha escutado naquela época. Mas hoje, você pode se escutar. Você pode dizer para a sua criança interior: eu acredito em você. A dor foi real. Mas a cura também pode ser. E ela começa quando você para de ignorar ou transferir para outra coisa e começa a falar digerindo cada detalhe.